Vamos começar hoje a nossa série de sermões, mês de maio, mês da família, histórias para aquecer o coração ou terminar de esfriar. Vou contar só a catástrofe. Vamos na primeira. E nós já vamos tentar solucionar a catástrofe. Vamos ler. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cam, pai de Canaã, abre parênteses, filho de Noé, vendo a nudez do pai, fez-o saber fora a seus dois irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube que lhe fizeram um filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã, seja servo de quem? Presta atenção aqui. Servo de Sem, servo de Jafé. O que está na sua Bíblia? Servo dos servos, escravo do escravo. Se o escravo tem um escravo, é ele. Entendeu? Seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passando o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Até para falar a idade desse homem é difícil. 950 anos. Já pensou viver 950 anos? Olha só. Meus irmãos, pergunto eu, e aí você vai preenchendo o seu dia, porque a pergunta é essa mesmo. Quando o filho fica desobrigado de ser leal a seus pais? Quando o filho fica desobrigado de ser leal a seus pais? Desobrigado, ele perde a obrigação da lealdade, da fidelidade, do companheirismo e mesmo da sujeição. Será que ele perde? Umas pessoas falam: ah, não tem como ser leal ao meu pai. Eu sou leal aos meus amigos de colégio. Eu faço tudo para os meus amigos de colégio, eu faço tudo para os meus amigos, mas para o meu pai e para a minha mãe eu não faço nada. Alguns já fazem isso naturalmente, não é? Possivelmente você que está escutando essa pregação seja um filho assim. Então essa pregação é para você, claro. Pastor, mensagem encomendada foi, mas não foi de baixo aqui não, deve ter sido alto, porque daqui da terra ninguém encomendou. Então essa mensagem é para você, que dá mais valor aos seus amigos, seus colegas de trabalho, do que a seus pais. Mas por vezes nós temos a sensação que nós temos o direito de deixar de ser leais aos nossos pais. Quando? Quando meu pai é um beberrão, é um pinguço, com perdão da expressão, é um drogado, é uma pessoa que vive no vício, é uma pessoa de quem eu tenho vergonha. Às vezes ele não tem nenhuma dessas lutas, dessas falhas, mas ele é pobre. E os meus amigos que pensam numa raça que tem que sofrer isso, é filho de pastor em Brasília ou em São Paulo. Que o pobre pastor é pastor lá em uma cidadezinha pequena, lá no meio da favela, e o filho estuda no Mackenzie. Aí digamos assim, o pai vai pegar o filho lá no Mackenzie e vem e passa o Rolls Royce lá, que o seu Ari tem Rolls Royce, um negócio lá. Passa lá, você vê o nome da marca desses carros importados em inglês, né? Americano. Chega lá, Ferrari, Maserati, é cada coisa que você não sei nem o que é. Quando o carro é brasileiro, é aquelas coisas gigantescas, né? Os monovolumes, aquilo não é mais uma caminhonete, aquilo é uma carruagem. Aí chega o pastor de Gol, igual eu. O pastor gosta de Gol? Gosta. Quem não gosta de Gol é jogador do São Paulo. Parece que ele odeia Gol, mas pastor, você não gosta de São Paulo? Muito pelo contrário, eu sou torcedor de São Paulo. Eu não gosto de ser vice, né? Vice eu não gosto de ser. Então, o que acontece? Aí fica com vergonha do pai, porque o pai não foi buscar com um carro importado. E aí a sua lealdade está onde? Nos seus filhos. Qual que é nos seus colegas de trabalho, nos seus colegas de festa? Qual que é o problema disso? O problema é o seguinte: a nossa sociedade está tentando por todas as formas minar os relacionamentos familiares. O Estado, a pretensão do Estado
qualquer Estado que queira manter o poder, ele quer acabar com as suas relações familiares. Um Estado forte é um Estado onde as famílias são fracas. Na Coreia do Norte não há fidelidade aos pais, há fidelidade ao ditador. Nos países comunistas não há fidelidade aos pais e aos filhos, há fidelidade ao ditador. Outras nações que não são comunistas, mas onde há ditadura, também há a mesma coisa. O próprio Platão já escrevia no seu livro A República que o melhor era tirar os filhos dos pais e colocá-los sob o governo do Estado para que eles perdessem a lealdade a seus pais e tivessem uma profunda lealdade com o Estado. E tem muita gente que usa, e hoje em dia o que acontece? Criança com 6 meses vai para onde? Vai para a escola. Não sabe nem falar, nem andar, não sabe nada, mas está na escola. Fazendo o que na escola, pastor? Pegando doença. Aí chega em casa, aproveita e passa doença para os pais. Não é? Criança que frequenta a creche, tem ou não tem mais doença do que as outras? Tem. O que o Estado quer? Deixe os seus filhos comigo, que eu vou dizer como seus filhos devem viver. Eu vou dizer o que os seus filhos devem crer. Sabe o que vai acontecer no futuro? A única lealdade que os filhos vão ter, que vão conhecer, é ao Estado, porque ele é frágil todos os demais relacionamentos. Estado forte, família fraca. E a Bíblia, que é subversiva desde o seu início, ela fala: não, o Estado da minha família não manda. Ele não manda. Quem diz como eu vou criar meus filhos é a Bíblia, não é o Estado. Quem diz no que os meus filhos vão acreditar é a minha consciência, não a consciência coletiva do Estado. Já pensou que eu já estou falando aqui de uma coisa que é revolucionária e subversiva? Em alguns países é por isso que não pode pregar a Bíblia. Outro dia eu cheguei, fui aconselhar uma esposa e falei o seguinte para a esposa: olha, mulher, você está precisando, sabe o quê? Você precisa de desidolatrar seu marido. Você está idolatrando seu marido. O seu problema conjugal acontece porque Deus não está na sua vida. Quem está na sua vida é o seu marido. Você faz de tudo para agradá-lo. E ele sabe disso. No dia que você fizer as coisas para agradar a Deus, que Deus for Deus na sua vida e seu marido deixar de ser Deus, o seu marido vai perder a força de te manipular. Já pensou o pastor fazer um negócio desse para aconselhamento? Fazendo fácil. Não era para unir? Está separando. Não, é para unir com saúde. Relacionamento saudável não passa pela manipulação. Cônjuge não pode manipular o outro. Não pode adorar o outro. E aqui eu já estou falando de cônjuge, o assunto era pai e filho. Pois é, nós já vamos voltar para ilustrar como que a Bíblia é subversiva em determinados assuntos, para dizer exatamente o contrário. O mundo diz: não preciso ser leal aos meus pais. O que importa é que os meus amigos vão dizer, não que os meus pais vão pensar. Eu tenho vergonha dos meus pais, mas não tenho vergonha dos amigos. Quem tem uns amigos que pensa bem, a gente tem que ter vergonha de apresentar os amigos dele para os pais, não é? Pai, mas esse aqui é meu amigo. Você olha para mim e fala: meu Deus do céu, eu trouxe o menino para cá. A gente tinha que ter vergonha dos amigos, não vergonha dos pais. Mas o mundo está ponta cabeça mesmo, então a coisa está trocada. Como é que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina que o filho deve ser leal ao pai, à mãe, mesmo diante de um comportamento incoerente dele. Pastor, esse tema é tão grande que eu não entendi foi nada e anotei menos ainda, e amanhã o líder vai me perguntar e eu vou dizer que não sei. Então repita, por favor. Vou repetir. Aliás, eu já até comecei aqui, ó. O filho deve ser o quê? Leal a seus pais. O filho deve ser leal aos seus pais, mesmo diante de um comportamento incoerente deles. E eu tenho 3 argumentos nesse texto e vou trazendo para os irmãos. Vou trazer na correria, porque o negócio aqui, o tempo está passando. Mas vamos lá. Primeira evidência: Noé pecou, mas seu filho pecou mais. Anota aí, cheio de dúvida. Pastor, aprendi na escola dominical que não existe pecadinho nem pecadão. Meu irmão, essa é um pouco da verdade, não é toda a verdade. Toda a verdade eu vou falar agora, entendeu? Não existe pecadinho nem pecadão, depende do critério. E eu vou dizer quanto que existe. Olha só, Noé pecou, mas seu filho pecou mais. Diante desse texto nós encontramos que Noé nem pecou. Porque Moisés, embora fale
os perigos do álcool, no livro de Levíticos, em Êxodo, e ele vai descrevendo sobre a nossa necessidade de sermos controlados. Aqui ele não tece a menor crítica a Noé. É ou não é verdade? A única pessoa que é crítica desse texto é Cã. Inclusive ele é até amaldiçoado. Então veja que Moisés não tem o menor interesse de dizer que Noé pecou. Por que ele não pecou? Pecou. Mas o pecado de seu filho foi maior. Como é que esse negócio existe pecadinho e pecadão? Vou trazer para você 2 argumentos para dizer isso. Subtópico, tópico do tópico. Já pensou quando o sermão é complicado? Para cada tópico vai não sei quantos tópicos. Aí a pessoa se perde, chega na segunda-feira no grupo discipulado e não entendeu foi nada, né? Então presta atenção. Se liga aqui. Você que já está dormindo, já está pensando na marmita, presta atenção. Vou falar da mentira. Criança conta mentira. Toda mentira da criança é igual? Vou dar 2 exemplos. Você fez o dever de casa? Fiz. Mentiu. Guarda essa mentira. Vou comparar com outra mentira. A outra mentira é: mãe perguntou para o filho: filho, você desligou o forno? O menino disse: desliguei, sem ter desligado. Qual mentira é pior? É óbvio, mas já sabemos. Embora os dois sejam a uma omissão da verdade, eles têm natureza totalmente distinta. Eles têm efeitos distintos. E por ter efeitos distintos, num caso ele está simplesmente prejudicando a sua educação, no outro ele está colocando em risco a própria vida e a vida da família. Veja as consequências daquela mentira. Então são consequências distintas. Mas você que é um crente reformado, presbiteriano, calvinista, já está preocupado pensando: argumentos para mim não valem, eu tenho que ver na Bíblia. Então você vai anotar, você não precisa nem abrir o texto agora, você vai anotar onde está e eu vou ler para você. Está em João 19, versículo 10 e 11. Então Pilatos advertiu Jesus: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, o que está escrito? Maior pecado tem. Então existem pecados que são maiores do que outros? Sim. Existe pecadinho e existe pecado. Porém, não em sua natureza. E aí é que está. Que às vezes a explicação vem, mas ela não vem completa. Em sua natureza, em sua pecaminosidade, todo pecado é igual a outro. Porque a natureza do pecado é ser a transgressão da lei de Deus. Então qualquer transgressão à lei de Deus é pecado. Seja uma mentira pequena ou uma mentira grande. Por quê? Porque é da natureza do pecado transgredir a lei. Nesse ponto, não existe diferença. São todos iguais. Homicídio e mentira são iguais à intenção impura no coração. Matar uma pessoa é pecado da mesma forma que fazer fofoca no meio da igreja. Maledicência e murmuração é tão pecado quanto suicídio. Está entendendo? Nesse sentido. Mas quanto aos efeitos do pecado, um é maior que o outro. Um é mais grave do que o outro. E aqui, nós estamos diante de um pecado grave. De quem? De Cã. Não de Noé. De Noé é um pecado. Mas o texto combate mais o pecado de Cã. E para os irmãos terem ideia de que essa situação, eu vou ter que dividir esse sermão em 2 partes, então já fica tranquilo. Aí já menciono os outros, não vou nem mencionar. Os líderes de grupo discipulado amanhã são proibidos de entregar o ouro, porque vocês receberam no verso dos seus guias o sermão inteirinho. Então vocês vão ficar quietinhos, só vai falar a parte que foi falada hoje. O que acontece? Quais são as leituras alternativas deste texto? Por quê? Porque não entra na nossa cabeça
Então nós, pensamento ocidental, nós queremos criar alguma razão para Noé amaldiçoar de forma tão grave o Cã. Quais são? Para alguns, este versículo, Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, então as pessoas querem interpretar de uma outra forma que não fosse simplesmente ter olhado. Por quê? Porque só a deslealdade é pouca. Eu preciso de uma razão realmente verdadeira. Porque não ser leal ao pai parece pouco. Como que o texto parece contrastar? Cã olhou e não fez nada. Sem Jafé olharam ou tomaram consciência e fizeram alguma coisa para honrar o pai, mesmo que o pai aparentemente não merecesse ser honrado. Parece-nos, e é exatamente essa a nossa posição, que o texto diz apenas isto. Mas para aqueles que acham, mas não honrar pai e mãe não pode ser uma coisa tão grave. Então, na cabeça deles, eles criaram duas leituras alternativas. Primeira leitura alternativa. As duas são extremamente bizarras. Peço licença para dizê-las. Elas são os comentários bíblicos, inclusive. A primeira é que o Cã, vendo a situação do seu pai, teria mantido relações homossexuais e incestuosas com o seu pai. A segunda leitura, e eu olho um negócio desse e eu penso, tem coragem de escrever isso no comentário bíblico? Pois é. A segunda opção seria de que conhecer a nudez do pai seria equivalente, em Êxodo está escrito, a ter também relações incestuosas com a própria mãe. Eu não sei o que é pior, que a pessoa escreve um negócio desse. E sabe por que existem essas duas leituras? Porque na nossa cabeça, essa que é a verdade, não entra o fato da condenação tão forte de Deus ao fato simplesmente do filho não ser leal ao pai. A gente precisa de algo mais. Porque não ser leal aos pais para nós é trivial. É trivial. Preferir o outro, preferir os nossos pais, dizer para o pai: ah, você não sabe de nada. Se o Cã fez o que fez e foi amaldiçoado, imagina se o Cã chegasse para Noé e falasse: você não sabe de nada. Provavelmente teria sido apedrejado, teria morrido pelo menos 1/10 da sociedade naquele dia. Porque uma coisa bizarro maior, é a nossa sociedade, em que o filho diz para o pai: pai, você não sabe de nada. Em que o filho diz para o pai: pai, eu não quero comer isso, eu vou comer o que eu quiser, se vira. Isso é que é bizarro. E a nossa sociedade vive exatamente isso. E que Deus nos acuda do que será para o futuro. Porque hoje nós somos a geração de que precisamos repensar esse negócio de coitadinho, não pode fazer nada. Está todo mundo psicólogo, os pais e os filhos. E a primeira vez que um filho encontra, às vezes, autoridade, é fora de casa e estranha. Eu sou servidor do judiciário, como os irmãos sabem. E permitam-me aqui fazer uma ilustração nesse sentido. Tem mocinha de 17, 18 anos, os rapazes parecem ser mais contidos. Nunca ouvi falar de um moço fazer isso. Mas de moças, até porque, qual que é a ideia? Eu não vou disciplinar minha filha porque ela é moça. Eu só vou disciplinar meus filhos. Aí o que acontece? A menina vai na sala de audiência, acha que o juiz e que a juíza é professor dele, que ele vai gritar, porque ele grita no colégio. E quando a direção fala: seu filho gritou com o professor, o pai dá razão para o filho. Só que quando chega lá na sala de audiência e a mocinha vai gritar com o juiz, a coisa fica feia. Ela sai de lá algemada e ela não entende, na cabeça dela, como que isso é possível. Como que eu devo respeitar a autoridade de alguém? Entra em choque, porque ela nunca respeitou a autoridade de ninguém. Aí chega lá na frente e dá uns gritos com a juíza. Dá uns gritos com o juiz.
termina como preso. Assim que termina. Aí sai de lá e você pensa, mas a audiência não é de família? Você, por que estão sendo presos? Não era de crime? Pois é, sai de um assunto e entra na de outro. Sai da vara civil e vai para a vara crime. Olha como é a nossa sociedade, de uma moça de 20 anos achar que pode gritar com o magistrado. Porque na verdade ela grita com a mãe, ela grita com o pai, ela grita com os irmãos. Provavelmente vai gritar com os filhos, se tiver. Grita com os professores. Aí estranho. Aí o policial é mal visto na sociedade. Por quê? Porque você não pode gritar com ele. E aí a pessoa se irrita. Por quê? Porque ela está acostumada a gritar, a mandar, a ser o imperador. Aí nós olhamos nesse texto, irmãos, o que acontece com a nossa sociedade ocidental? A gente tem que criar leituras diferentes. Por quê? Porque não entra na nossa cabeça que o simples fato do filho não ter coberto a nudez do pai, por si só, é suficiente para ele ouvir uma maldição tão forte como será escravo dos escravos dos seus irmãos. Mas é isso o que Deus tem em mente com o filho que desonra seus pais. Já pensou que Deus pensa de você, filho que desonra seu pai? É isso que ele pensa. E nós vamos encontrar em Levíticos que para o melhor da sociedade, um filho desobediente, quanto mais beberrão, dissoluto, ele termine apedrejado. É o melhor para a família, é melhor para a nação. É assim que está no livro de Levíticos. Vê como é sério? Vê como é sério? Mas continuamos, sendo o próximo capítulo, no próximo domingo nós continuamos. Ser leal, filho ser leal ao pai não é uma opção, é um mandamento, tem que cumprir. Amém.